Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente para mais um encontro formativo da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Meu nome é Erika Frau, sou PCNP de Filosofia e nós vamos conversar sobre o ensino médio, os 4 componentes da área do ensino médio. Esse ATPC formativo terá a duração de 1 hora e 30 minutos, ou seja, ele é referente a 2 tempos de ATPC. Vamos à pauta? Então, no encontro de hoje, nós vamos ter um vídeo de sensibilização, vamos falar um pouco sobre os ATPCs que aconteceram no Centro de Mídias no dia 23 de fevereiro e no dia 2 de março. Vamos continuar os estudos sobre os materiais de apoio à implementação ao currículo paulista, então nós vamos olhar para o currículo em ação, material do professor, resgatando aquela parte que ficou combinada que eu ia trabalhar nos próximos ATPCs, que é o socioemocional, e vamos fazer uma breve análise da situação de aprendizagem 1 dos 4 componentes, que é referente à habilidade 101. Para sensibilizar esse nosso encontro, trago para vocês uma poesia narrada pelo canal Toda Poesia, e depois da exibição do poema a gente conversa, combinado? Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, em tempos tão difíceis, o poema intertexto vem com toda a força para a gente pensar no quanto que nos falta solidariedade e o quanto que nos falta empatia nesse Brasil que está enfrentando essa pandemia. Os números são assustadores, né? A gente está numa situação muito difícil, então o texto traz para a gente aqui uma reflexão, o quanto que nós precisamos nos importar uns com os outros, o quanto precisamos ser solidários uns com os outros e praticar todo respeito, né? Todo respeito a todos os seres humanos. Bom, continuando, pessoal, quero aproveitar para dizer que o nosso caminho de interação é lá no chat do canal do YouTube. Queria agradecer do encontro formativo que teve no início de fevereiro, a participação do professor Marcão de Filosofia e do professor Carlinhos de Filosofia, que trouxeram discussões importantes lá no chat. Aproveito para convidar todos vocês a colocarem questões, indagações, provocações para a gente pensar, porque eu fico aqui nesse espaço, né, nesse monólogo que eu fico falando que é uma conversa, mas eu espero que quando vocês assistam, a gente tenha essa reação, né, por meio do chat e essa interação. Aproveito também para agradecer todo mundo que encaminhou mensagem lá na avaliação do encontro que está no final da lista de presença. Então, muito obrigado pela participação aí de todos vocês. Eu agradeço imensamente as notícias e informações que chegam. Como de costume, já vou deixar aqui combinado, né? Porque além de ser um lugar de interação, né, no chat que fica aí abaixo, a gente tem a descrição do vídeo, onde o Gilson, responsável por alimentar nosso canal no YouTube, coloca alguns links. Então, vou resgatar aqui com vocês. Primeiro link é sobre a lista de presença.
A orientação é que vocês preencham a lista de presença só no final do ATPC e que façam a avaliação e deixem, né, comentários caso considerem interessante. Se quiserem deixar no chat, que é um espaço aberto para todo mundo ver, ou se quiserem colocar lá na avaliação, eu consigo ler e dar um retorno para vocês, caso seja necessário. Outra coisa que está disponível na descrição do vídeo são os slides que estou utilizando nessa formação, então se quiser já baixar para ir acompanhando e não ficar na dependência de enxergar só na projeção, e todos os materiais e links mencionados estão na descrição do vídeo, combinado? Então, fiquem de posse dos materiais que nós vamos utilizar, que é o caderno em ação do professor. Eu acho que é bacana porque a gente vai marcando, vai anotando e fica um estudo mais interessante. Os ATPCs do Centro de Mídias, pessoal, acontecem semanalmente, né, na rotina da semana A e B, conforme os coordenadores já noticiaram para vocês, e faz parte da rotina do núcleo pedagógico, no ATPC formativo da diretoria de ensino, fazer uma relação com as formações que estão acontecendo no Centro de Mídias. Então, tal como vocês estão acompanhando as aulas, né, de filosofia, sociologia, história e geografia no Centro de Mídias e fazendo a integração dessas aulas com as aulas, né, regulares de vocês, né, eu, enquanto PCNP na diretoria de ensino, faço a mesma prática. Eu acompanho as orientações do Centro de Mídias, faço, né, uma junção aí das informações que vão dialogar com o ATPC formativo da área na diretoria de ensino. Então, falando dos ATPCs do Centro de Mídias, a gente vai conversar hoje sobre o ATPC que aconteceu no dia 23/2 e o ATPC que aconteceu no dia 2/3, a data que o primeiro ATPC formativo da diretoria de ensino foi ao ar. Então, vamos entender um pouco aí essa questão espaço-tempo, né? Os ATPCs da diretoria de ensino vão fazer a retomada dos ATPCs do Centro de Mídia, sempre com um período, né, de atraso. Por quê? Porque a gente precisa fazer a gravação antecipada por conta da gestão e logística no núcleo pedagógico das postagens, e então a gente sempre fica com um tempinho atrasado, mas a gente vai ajustando e alinhando tudo isso. Hoje mesmo a gente vai perceber que no dia 2 de março, quando o nosso primeiro ATPC de Ciências Humanas no ensino médio foi para o ar, o mesmo da EFAP fez uma abordagem muito parecida. No entanto, como eu já tinha gravado e não sabia qual seria a pauta, acabou que ficou meio que o mesmo assunto sendo trabalhado. Mas a gente vai resgatar isso aqui porque eu acho interessante que cada um traz as suas contribuições e os seus olhares para cada reflexão, né? Então, vamos lá, vamos por partes. No dia 23 de fevereiro, então, está aí o link disponível para quem não viu ou quiser rever. A professora Juliette e a professora Sandra fizeram uma conversa sobre os fundamentos do currículo na área, dando continuidade numa ação que já tinha começado no ano passado pela EFAP. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram de novo a apresentação da equipe da EFAP, trouxeram a importância do diário de bordo como uso para os registros, fizeram a leitura do texto introdutório, né? Partes do texto introdutório foram resgatadas, fizeram também uma reflexão sobre as categorias da área, e eu quero conversar com vocês de uma forma mais detalhada sobre esse assunto. Compreendendo a estrutura dos materiais do professor e do estudante, a gente vai explorar bastante isso hoje aqui no nosso ATPC. E trouxeram para a pauta de formação as rotinas de pensamento e alguns exemplos de retomada das habilidades no ensino médio. Então,
Os objetivos do encontro, né, foram lá colocados, de fazer todas essas identificações da importância da leitura dos textos, de todos os materiais. A gente está fazendo isso aos poucos aqui nesses nossos encontros formativos da diretoria de ensino. E foi esse o caminho que as meninas percorreram. Só estou fazendo o resgate aqui, porque caso vocês tenham perdido ou não tenham assistido, porque também não contempla toda a carga horária, cada um tem a sua peculiaridade de tempo de formação, conforme a carga de aulas atribuída, né? Então fica aqui uma síntese para que quem queira ir ao ponto desejado. Resgatando o que as meninas propõem lá na formação, eu queria aproveitar para dizer que no ano passado o núcleo pedagógico já se adiantou e foi fazendo uma série de formações sobre o currículo paulista. Então, em agosto, o currículo foi homologado, né, aprovado no conselho, e eu e o Paulinho, que somos os dois responsáveis pela implementação do currículo na diretoria de ensino, junto com a supervisora Clarete, começamos a fazer algumas formações sobre o texto introdutório, a parte geral, a parte que compete a todos os professores do ensino médio. Essa conversa ela foi se estendendo e a gente acabou que ofereceu 4 encontros formativos sobre o texto introdutório. Então falamos um pouco, né, das competências gerais, falamos dos temas transversais, falamos das estruturas. Quem não assistiu, né, e quer fazer um estudo conjunto aí, né? Não digo que precisa assistir o vídeo, mas entra lá e pega o material que nós utilizamos, porque ali foram feitos já os recortes da leitura. Então fica aí essa indicação. Em continuidade a isso, eu fiz a formação da parte específica da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, pegando o texto introdutório do currículo, porque era o que a gente tinha no momento, né? A gente não tinha nenhum material de apoio ainda disponível. Então, eu e Emerson, os redatores de filosofia e sociologia, começamos essa conversa explorando esse texto e, em continuidade, a Roberta, professora de filosofia da nossa diretoria, que hoje é coordenadora geral lá na PEI Eliseu Narciso, o Paulinho, que é coordenador de área na Escola Roberto Marinho, e a Dai, que não está mais, PCNP, lá na DE Sul 1. Nós fomos fazendo essa conversa sobre as especificidades do texto introdutório lá no currículo paulista da nossa área. Tá? E aí fica o convite também para vocês pegarem esses materiais e isso é um aporte aí para o estudo. O que me chamou a atenção nesse ATPC do dia 23 foi uma atividade proposta pelas meninas com a seguinte pergunta: quais são as categorias do seu componente? Eu fiquei preocupada, porque vendo as interações e acompanhando as respostas e as colocações, a gente percebe o quanto que precisamos estudar esse currículo e conhecer esse currículo e conhecer as proposições desse currículo e tudo mais. Nós temos 4 categorias colocadas, né, pela BNCC. E o nosso currículo faz o desdobramento dessas 4 categorias com a distribuição das habilidades, e isso está lá explicado no texto introdutório, né? Então, na área de ciências humanas, a gente tem a categoria tempo e espaço, território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, bem simples, né, essa categoria, e política e trabalho. Vamos resgatar esse assunto, porque isso daqui tem que estar na ponta da língua, a gente não pode ter dúvidas sobre isso. Então, a categoria tempo e espaço, ela vai trazer explicação sobre os fenômenos nas ciências humanas,
porque permitem identificar contextos, sendo categorias difíceis de se dissociar. No ensino médio, a análise de acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas torna possível compará-los, observar suas semelhanças e diferenças, assim como compreender processos marcados pela continuidade, por mudanças e por rupturas. Então, o que foi feito no currículo paulista? Ao olhar para as 6 competências e para as 32 habilidades, os redatores escolheram quais eram as habilidades que mais dialogavam com essa categoria tempo e espaço. Depois tem a categoria território e fronteira. Território é uma categoria usualmente associada a uma porção da superfície terrestre sob domínio de um grupo e suporte para nações, estados e países. Fronteira também é uma categoria construída historicamente. Ao expressar uma cultura, povos definem fronteiras, formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto com outros grupos. Então, a mesma prática aconteceu. Olhando para as habilidades, para as 32 habilidades, foram escolhidas algumas que mais dialogavam com a categoria território e fronteira. Indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética. O esclarecimento teórico dessas categorias tem como base a resposta à questão que a tradição socrática, nas origens do pensamento grego, introduziu: o que é o ser humano? Então, a mesma prática foi aplicada. As habilidades que dialogam com essas questões estão classificadas dentro desta categoria. E, por fim, política e trabalho. A vida em sociedade pressupõe ações individuais e coletivas que são mediadas pela política e pelo trabalho. Quando a gente olha, para esses 4 momentos aí, essas 4 categorias, a gente acaba pensando que uma tem uma identidade mais geográfica, que a outra tem uma identidade mais histórica, que a outra tem uma identidade mais filosófica e que a outra tem uma identidade mais sociológica. Porém, não é bem assim. Por quê? Porque todas as habilidades do currículo, elas são integradas na área. Então, todos os componentes vão ter objetos de conhecimento que vão estar desdobrando tudo isso. Aqui, gente, eu trouxe o recorte de como isso está explicado lá no nosso currículo. Então, fica aí já a informação e a necessidade do estudo sobre o currículo. No quadro, no organizador curricular que tem lá no final do material de humanas no currículo, está marcado certinho em que categoria cada habilidade está. Eu trouxe aqui uma síntese que já tinha sido apresentada lá no começo do ano passado, antes mesmo do currículo ter sido homologado, onde foi apresentada a divisão das habilidades por categorias, Então, tempo e espaço estão todas as da competência 1, território e fronteira, todas da competência 2, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, a gente já tem um misto aí. A gente tem um pouco de habilidade da competência 3, um pouco da competência 5 e um pouco da competência 6. E, por fim, política e trabalho, nós também temos um misto contemplando as competências 3, 4 e 6. Tudo isso está no organizador curricular, aqui é só uma ilustração para a gente visualizar isso melhor. E sabe aquele quadro onde no começo estão as habilidades, que na TPC passada eu passei com vocês rapidamente? Lá já está tudo distribuído, qual habilidade
vai acontecer em qual bimestre. Então, já está tudo organizado, né? Precisamos nos apropriar dessas informações. O material do professor, volume 1, que a gente está usando agora no primeiro bimestre, contempla as habilidades 101, 102, 105 e 106. Vocês podem observar que a 103 e a 104 foram puladas, né? E se a gente fazer uma análise, elas têm uma outra, né, intenção e foram colocadas lá no próximo volume, ok? Então, vamos adiante. Ainda nesse ATPC do dia 23, as meninas apresentaram, então, aquele quadro de compreensão das competências por partes, que eu também fiz uma exploração com vocês, e trouxeram a estrutura do caderno do professor, falando um pouco, né, de como é que as coisas estão divididas. Eu quero depois aprofundar com vocês essas análises desses momentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque não é tão simples assim. Cada redator deu a sua identidade no processo desses momentos, e aí a gente vai conversar sobre isso no final desse encontro formativo, tá? E aí eu acredito que a gente, a partir da nossa leitura, da nossa análise, vai compreender melhor essas diferenças e essas estruturas, combinado? Ainda lá no dia 23, as rotinas de pensamento, achei bem interessante, só estou resgatando aqui para que quem não assistiu e tiver curiosidade, acesse. E a retomada com o exemplo de filosofia também foi feita. Essa questão da retomada, pessoal, cada um vai saber o que é que tem de defasagem lá na sua turma por meio dos diagnósticos e fazer as intervenções necessárias para fazer a recuperação da aprendizagem acontecer, né? Bom, agora vamos lá para o dia 2. Dia 2 do 3, a Adriana, junto com a Juliette, fizeram uma conversa sobre o novo ensino médio. E a Adriana trouxe para a gente uma série de informações que a gente estava muito curioso. E quem não viu, eu acho que vale a pena conferir, porque a gente vai já compreendendo a reconfiguração, a nova configuração do ensino médio na nossa rede. Então, foi feita a apresentação dos slides, onde estão os materiais, né? A gente vai sempre pecando por excesso. Foi apresentado o cronograma da implementação do novo ensino médio, a gente já está bem, né, escaldado de que esse ano é primeira série, ano que vem é segunda série e 2023 terceira série. Foi apresentada a estrutura, né, da divisão entre parte geral e itinerário formativo. Foi apresentado a organização dos itinerários para segundas e terceiras séries, porque a gente já sabe que na primeira série não tem itinerário formativo, a gente tem só a parte diversificada acontecendo por meio do Inova Educação. E foi feita também a apresentação dos próximos passos, né? No dia 5 do 3, aconteceu um seminário no Centro de Mídias, que foi aberto para todos os professores compreenderem um pouco mais sobre a construção desses itinerários formativos. Então, a gente está num processo contínuo de formação esse ano sobre o currículo paulista e sua implementação. Aqui, então, né, resgatando aí os slides e as divisões das cargas horárias, que está tudo lá nesse ATPC que aconteceu pela EFAP e pelo Centro de Mídias. Como é que o itinerário formativo vai fazer acontecer esse aprofundamento, né, das aprendizagens em cada um dos componentes. Então, eles estarão divididos por áreas, eles serão ofertados de formas puras e de formas integradas. Tem a questão da peculiaridade de cada cidade e de cada escola, com as ofertas que vão precisar acontecer. Enfim, a única coisa que eu gostaria de destacar aqui é que dentro da carga horária dos itinerários formativos, a gente não pode esquecer que a gente tem no estado de São Paulo
duas frentes aí acontecendo. Uma parte é do Inova Educação, com as disciplinas de tecnologia, com as eletivas e com o projeto de vida, e mais a parte que será por meio, então, desses agrupamentos curriculares com as áreas nos itinerários. Para ficar bem claro isso, né? O que acontece? Na primeira série a gente tem, né, falando do todo, da primeira série inteira, né? Não tô falando só da área de humanas não, tá, pessoal? A Adriana apresentou que são 900 horas mais as 150 horas do Inova. Na segunda série a gente vai ter 600 horas mais 450, sendo que 150 são do Inova e 300 dos itinerários. E na terceira série, 300 horas mais as 750, com essa divisão de 150 e 600. Então, atenção que a gente já vai percebendo uma mudança da parte da formação básica acontecendo, né? O quadro abaixo traz para gente que no total o estudante fica, né, com essas 35 aulas do conjunto, mas olha como vai mudando o cenário da formação geral, ou seja, daquela que garante, que contempla o componente dentro da área, tá? Então é uma análise bem interessante para a gente já compreender essa nova configuração do ensino médio na nossa rede. Pessoal, eu não vou navegar aqui nesse momento, mas no final, quando eu for entrar no documento, eu faço de novo esse caminho com vocês, mas é muito importante que todos lembrem como acessar os materiais. Então, o currículo puro, puríssimo, tá lá no começo, o currículo, e os materiais de apoio, que é onde a gente pega o caderno do professor, que é o que a gente vai conversar hoje, está lá, materiais de apoio, ensino médio, e vocês vão descendo lá as habilidades e acessam o material de ciências humanas. Combinado? O que nós vamos conversar? Nós vamos olhar para o texto introdutório do currículo em ação, conforme eu havia combinado com vocês. Nós vamos falar sobre integrando o desenvolvimento socioemocional ao trabalho pedagógico. Todos prontos? Vamos lá? Então, pessoal, continuando aí a nossa conversa, né, fazendo o estudo do material e resgatando o que foi combinado e prometido, não dá mais para a gente pensar na educação sem pensar na soma do cognitivo e do socioemocional, né? Essas carinhas aí, elas trazem para a gente já a importância dessa reflexão. Eu trago aqui a informação de que esse texto introdutório, ele está presente no material de todas as áreas, não é uma peculiaridade do material de ciências humanas. Ele está em diálogo, né, com os pressupostos lá das 10 competências gerais do currículo paulista, que são provenientes da BNCC, e traz então para a gente uma série de informações importantes para aplicarmos na nossa prática cotidiana. O dia que a gente não está bem, dificilmente as coisas fluem muito bem, né? E o dia que a gente está bem, as coisas acontecem, parece que, né, de forma fabulosa, né? A gente vomita arco-íris, né? De tão feliz que fica. E tudo flui muito bem. Então, isso tem muito a ver com os processos de aprendizagem também, né? Então, para a gente entender um pouquinho da importância do estar bem e do cuidar e do respeito, né, que dialoga lá com o vídeo de sensibilização do poema intertexto, vamos assistir rapidinho esse vídeo, essa animação Fragmentos.
Vamos lá? Então, na escola, nós precisamos considerar essa soma, né? Nós somos seres sociais, temos a nossa razão, temos a nossa emoção, então a gente precisa lidar com essa complexidade. Olha lá, primeiro trecho do texto. A educação integral, ou seja, né, na integralidade do ser, exige um olhar amplo para a complexidade do desenvolvimento integrado dos estudantes e também para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Nesse sentido, o desenvolvimento pleno dos estudantes acontece quando os aspectos socioemocionais são trabalhados intencionalmente na escola, de modo integrado às competências cognitivas. A gente está conversando aqui de que nós não podemos ignorar, né, essas relações todas. A gente não pode, né, pelo menos no entendimento da importância do socioemocional acontecendo na escola, ignorar essas questões, né? A gente não pode simplesmente trazer o conteúdo daquela aula de modo a não considerar todo um contexto, todo um conjunto que está acontecendo em cada um daqueles indivíduos que estão recebendo essas informações. Então, nós somos, né, razão, emoção, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Quando a gente está bem, a gente está mais predispostos aos processos, né, todos, inclusive da aprendizagem, mas a escola vai trazer, né, o Currículo Paulista coloca a responsabilidade dos educadores de desenvolver junto com os seus educandos
o socioemocional, ou seja, como é que eu lido com essas emoções, como é que eu lido com os sentimentos, de modo que eles não sejam, né, prejudiciais para os meus relacionamentos sociais, as minhas aprendizagens, as minhas vivências, as minhas práticas. Então, na aprendizagem, no processo de aprendizagem, está previsto pelo Currículo Paulista o desenvolvimento não só das competências e habilidades, né, dos conceitos, dos conteúdos, mas sim também das competências socioemocionais. Olha lá, é importante ressaltar que a divisão semântica que se faz com o uso dos termos cognitivo e socioemocional não representa uma classificação dicotômica. A gente é tudo junto e misturado. A gente não é só emoção, só razão. Não são caixas separadas, está tudo junto no ser, né? É uma simplificação didática, já que na aprendizagem essas instâncias, né, cognitiva e socioemocional, elas são simultaneamente mobilizadas, elas são indissociáveis e se afetam mutuamente na constituição dos sujeitos. Quando a gente fala lá, vamos fazer uma atividade em grupo, e já tem aquele clima, né, de que como é que a integração entre a turma se dá, e a gente vai percebendo que um é mais desejado, que o outro é menos desejado, como é que essas afetividades, como é que essas relações são tratadas e postas e colocadas e refletidas, né? Então, o material traz para a gente aqui uma pergunta. O que são as competências socioemocionais? Olha o que vem. As competências socioemocionais são definidas como as capacidades individuais que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ou seja, elas se expressam no modo de sentir, de pensar e agir de cada um para se relacionar consigo mesmo e com os outros, para estabelecer objetivos e persistir em alcançá-los, para tomar decisões, para abraçar novas ideias ou enfrentar situações adversas. Na escola isso acontece o tempo todo, né? E tem gente que fica sentido e se mostra sentido, tem gente que não demonstra o que está sentindo, mas está triste. Tem gente que fica pensando naquele problema e como resolver aquele problema. Tem gente que já, né, acaba estourando e tendo uma atitude mais violenta e tudo mais, o que acaba trazendo uma série de consequências, né? Enfim, essas expressões desse cotidiano consigo mesmo e com os outros, elas vão, né, sendo observadas na escola, no cotidiano escolar, e elas não podem ser ignoradas, né? Por quê? Porque elas precisam ser trabalhadas, conversadas, discutidas, desenvolvidas, para que os estudantes saibam lidar com esse conjunto de pensamentos, sensações, atitudes e emoções. Durante algum tempo, acreditou-se que essas competências eram inatas e fixas, sendo a primeira infância o estágio ideal de desenvolvimento. Hoje, sabe-se que as competências socioemocionais são maleáveis e, quando desenvolvidas de forma intencional no trabalho pedagógico, ou seja, quando a gente ensina o menino a pensar sobre aquilo e refletir sobre aquilo, isso vai trazer um impacto positivo na aprendizagem. Além do impacto na aprendizagem, diversos estudos multidisciplinares têm demonstrado que as pessoas com competências socioemocionais mais desenvolvidas apresentam experiências mais positivas e satisfatórias em diferentes setores da vida, tais como bem-estar e saúde, relacionamentos, escolaridade e no mercado de trabalho. Gente, é verdade, se a gente for pensar,
né? A gente até brinca, fala assim, aquela pessoa lá não é tão equilibrada, aquela pessoa lá não sabe lidar muito bem com as coisas, aquela pessoa... Quanto mais sabedoria a pessoa tiver sobre essas relações socioemocionais, melhor ela vai saber lidar, né, com essas questões do cotidiano e melhor será a superação desses desafios. E como é que a gente aprende isso, né? A gente aprende isso sozinho ou a gente pode ser orientado sobre essas questões? Bom, continuando aqui, o material traz o seguinte: quais são as competências socioemocionais e como elas se organizam? Então, nós temos a seguinte informação: ao longo de 40 anos, foram identificadas e analisadas mais de 160 competências sociais e emocionais. A partir dos estudos estatísticos, chegou-se a um modelo organizativo chamado de 5 grandes fatores que agrupa as características pessoais conforme as semelhanças entre si, de forma abrangente e parcimoniosa. A estrutura do modelo é composta por 5 macrocompetências, nós vamos olhar para elas, e 17 competências específicas. Estudos em diferentes países e culturas encontraram essa mesma estrutura, indicando robustez e validade ao modelo. Então, o currículo paulista, no material de apoio, currículo em ação, né, lá no caderno do professor, traz para a gente essa tabela com essas 5 macrocompetências e as competências, né, que derivam ali delas e a descrição. Nesse encontro de hoje, a gente vai conhecer cada uma delas, né? Fiz aí os recortes para que a gente tenha essa leitura e essa reflexão garantida. Então, olha lá, abertura ao novo. O que tem de competência dessa macrocompetência? A curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. O que cada uma dessas competências tem, então, para acontecer no desenvolvimento do estudante? Fazer com que ele tenha a capacidade de cultivar o forte desejo de aprender e de adquirir conhecimentos, ter paixão pela aprendizagem. Fazer com que ele tenha a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. E o interesse artístico, a capacidade de admirar e valorizar as produções artísticas de diferentes formatos, como artes visuais, música ou literatura. Gente, cada ser é único, né? Cada ser humano é único e cada um tem as suas potencialidades e as suas fragilidades. E a gente tem que ter a sensibilidade de perceber isso. É lógico que hoje, no cenário que a gente está vivendo, né, de ensino híbrido, de ensino remoto, né, dessa distância necessária que está acontecendo por conta da pandemia, né, por conta do coronavírus, a gente acaba se distanciando um pouco disso tudo, né? Mas lá na sala de aula, quando a gente está em contato com o estudante e a gente tem a sensibilidade de perceber, né, cada uma dessas questões e fomentar o desenvolvimento dessas curiosidades, dessas imaginações e desses processos criativos, faz com que o menino entenda que essas inquietações e indagações fazem parte, né? E que a gente precisa valorizar todos esses desenvolvimentos. A outra macrocompetência é a resiliência emocional. Aqui a gente tem uma série de questões bem profundas, né? A autoconfiança, a tolerância ao estresse e a tolerância à frustração. Quanta sabedoria nós temos para lidar com estas competências.
né? A tolerância à frustração e a tolerância ao estresse, e aí a gente vai falando das coisas e não é só para os nossos estudantes, né? É para a nossa vida também, né? E a autoconfiança, como é que a gente vai sabendo lidar, como é que a gente vai se tornando capaz de desenvolver tudo isso para melhorar a nossa relação, né, conosco e com a sociedade? Olha, a capacidade de cultivar a força interior, isto é, a habilidade de se satisfazer consigo mesmo e sua vida, ter pensamentos positivos e manter expectativas otimistas, é imprescindível, né? A autoconfiança é uma coisa imprescindível. É você olhar no espelho e falar: tô ótima, tô maravilhosa, né? Vamos que vamos, sou poderosa. Gente, sem exageros, né? Porque senão também a gente fica insuportável, né? Então a gente precisa ter uma justa medida aristotélica aí acontecendo. A tolerância ao estresse, eu acho que a gente está exercitando bastante isso nos últimos tempos, né? Porque essa capacidade de gerenciar os nossos sentimentos relacionados à ansiedade e ao estresse frente a situações difíceis e desafiadoras que a gente tem vivido muito nessa pandemia, e como é que a gente vai resolvendo esses problemas com calma, eu já aprendi uma coisa de cada vez, porque não dá para fazer tudo junto. E a gente precisa saber lidar com esses desafios com muita paciência e muita sabedoria e só tomar para si aquilo que a gente consegue, porque o que não está na governabilidade da gente não adianta, né? E a tolerância à frustração, a capacidade de usar estratégias efetivas para regular as próprias emoções, como a raiva, a irritação, mantendo a tranquilidade e a serenidade. Quando vem aquele sentimento, né, estarrecedor, a gente tem que respirar fundo e volta para o corpo, alma, volta para o corpo, porque não adianta, né? A gente fica nervoso. Parece que quanto mais a gente alimenta a raiva, mais desestruturado e desequilibrado a gente acaba ficando. Quantas vezes, né, a gente não consegue fazer uma intervenção e evita aí, né, muita violência que pode ser fruto dessa falta de capacidade de ser tolerante às frustrações. Bom, a outra competência, a outra macrocompetência é o engajamento com os outros, o entusiasmo, a assertividade e a iniciativa social. Então, a gente precisa pensar como é que os nossos jovens e como é que nós lidamos com tudo isso, né? Entusiasmo, a capacidade de envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de forma positiva, ou seja, ter empolgação e paixão pelas atividades diárias e a vida. Eu tenho uma experiência que, nossa, foi muito marcante, porque eu sou uma pessoa muito entusiasmada, né, e empolgada também, e às vezes até demais. E eu conheci uma pessoa que a gente falava assim, ai, que maravilha, né, mais um dia, tal, e essa pessoa respondia assim, ai, menos um dia, né, e isso me assustou de uma forma que eu fiquei pensando, nossa, gente, o que será que se passa na cabeça, né, desse ser humano que traz como reflexão de que ele tem menos um dia de vida e não mais um dia de experiência, mais um dia de alegria, mais um dia de felicidade. Então, esse entusiasmo, essa reflexão, eu acho que é muito interessante para a gente, né, trazer esse up aí todos os dias. Assertividade, capacidade de expressar e defender suas opiniões, necessidades e sentimentos, além de mobilizar as pessoas de forma precisa. A gente precisa saber se posicionar, respeitando
a opinião do outro, o pensamento do outro e também sendo respeitado na sua opinião e no seu pensamento. Então, a gente, nesse sentido, vai praticando as relações sociais e esse engajamento com os outros. A iniciativa social. A iniciativa social vai falar da capacidade de abordar e se conectar com outras pessoas, sejam amigos ou pessoas desconhecidas, e facilidade na comunicação. Essa parte é para a gente fazer uma prática aí de estar disposto a interagir, a conversar, né, até essa relação social acontecendo. Tem gente que é mais na sua, tem gente que é mais extrovertido, mas a gente precisa ir mostrando, né, desenvolvendo com os estudantes o quanto que é importante essa relação mínima, né, para ter esse acontecimento, né, não ser um bicho arisco, não ser uma pessoa que se fecha e não está aberta a nenhuma relação social. Bom, chegando aí na reta final, a autogestão. Na autogestão, nessa macrocompetência socioemocional, a gente tem 5 desdobramentos aí de competências: a responsabilidade, a organização, a determinação, a persistência e o foco. Todas são muito importantes para que sejamos seres bem fortalecidos, né? A questão de ser responsável, né? A capacidade de gerenciar a si mesmo a fim de conseguir realizar suas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fez, mesmo quando é difícil. Se combinou, combinado não é caro, né? Ou se não vai cumprir o que foi combinado, avise com antecedência para que o outro não fique esperando. Você é responsável por aquilo que você combinou. Organização, capacidade de organizar o tempo, as coisas e as atividades, bem como planejar esses elementos para o futuro. Cada um tem a sua maneira de se organizar, mas é preciso se organizar, né? Ter tudo isso, né, como meta estabelecida para o futuro, como é que vai ser, que dia vai ser, como que estou planejando isso. A determinação, capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição e motivação para trabalhar duro e fazer mais do que apenas o mínimo esperado. Sem comentários, né? A persistência é a capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos ou começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. Gente, é muito fácil desistir, né? Persistir é que é o must, né, da questão. Eu pego um desafio, eu vou até resolver, eu vou até o fim, eu pego a causa para mim, né? E com isso foco, né, capacidade de focar, isto é, selecionar uma tarefa ou atividade e direcionar toda a nossa atenção apenas à tarefa, atividade selecionada. Muitas vezes a gente vê os nossos estudantes e nós mesmos saindo do foco, né? Tem umas imagens bem interessantes que mostram isso, né? Alguns memes que viralizam aí nas redes sociais, mostrando o quanto que a pessoa tá pronta ali para não estar focada, né? Bom, e por fim, a amabilidade, empatia, respeito, confiança. Não foi à toa que os vídeos de sensibilização e o vídeo de abertura a essa discussão foram escolhidos, né? Nós precisamos praticar cada vez mais a empatia, o respeito e a confiança. Nós precisamos, né, praticar essa nossa humanidade por meio dessa solidariedade e desse respeito. A empatia a gente entende como a capacidade de usar a nossa compreensão da realidade para entender as necessidades e sentimentos dos outros, né? A gente se coloca no lugar do outro, a gente
sente a dor do outro, a gente pensa como o outro, né, e o que o outro está passando, para compreender e entender um pouco, né? E aí, a partir disso, a gente precisa agir com bondade e compaixão, além de investir em nossos relacionamentos, prestando apoio, assistência e sendo solidário. O respeito, a capacidade de tratar as pessoas com consideração, com lealdade, com tolerância, isto é, demonstrar o devido respeito aos sentimentos, desejos, direitos, crenças ou tradições dos outros, né? Por mais que eu não concorde, eu respeito. E confiança, a capacidade de desenvolver perspectivas positivas sobre as pessoas, isto é, perceber que os outros geralmente têm boas intenções e de perdoar aqueles que cometem erros. Bom, são pensamentos aí que minimamente a gente traz leveza, né, para as nossas relações cotidianas. É lógico que eu não vou ficar confiando naquele que não traz confiança, que já me decepcionou, que já, né, deu mancada comigo, mas eu posso, né, perdoar e ficar distante daquela pessoa, né? Eu não preciso agarrar no ódio e proliferar o mal e tudo mais. Não, a gente simplesmente tem muito amor no coração, muito respeito, muita empatia e vida que segue, né? Bom, pessoal, essa nossa conversa rendeu, né? Acredito, deu para a gente pensar um pouco. São coisas que fazem parte, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, mas que a gente nem sempre pensa o quanto que é importante fomentar o desenvolvimento da discussão sobre essas questões no dia a dia, na prática, né? Todas essas competências aí, elas são de ordem prática, né? De fazer acontecer lá no contato, né? A gente não põe isso no plano de ensino, né? Isso daí acaba acontecendo na espontaneidade do dia a dia, da rotina, do acolhimento, de tudo aquilo que a gente acredita e valoriza. Aí, agora, para a gente conversar aqui a reta final dessa formação, eu vou trazer para vocês o seguinte, vou passar pelas informações e depois eu vou lá no documento e a gente encerra o ATPC navegando pelo documento, combinado? Então, nós vamos falar geografia, situação de aprendizagem 1, história, filosofia e sociologia, tudo da situação de aprendizagem 1. Na semana daquele ATPC primeiro, que aconteceu lá no começo do mês de março, eu trouxe para vocês que nós temos um tema integrador, um único tema integrador na situação de aprendizagem 1. As narrativas e as linguagens da área de ciências humanas e sociais aplicadas na compreensão de diferentes ideias, eventos e processos. Mostrei para vocês que, então, existe o tema comum, a situação problema comum, a competência é comum, a habilidade é comum, a categoria, olha lá a categoria aparecendo aí, que a gente conversou lá atrás, também é comum, e o que vai diferir, né, aqui em cada um dos componentes são os objetos de conhecimento da geografia, da história, da filosofia e da sociologia. Bom, só que a gente já conversou, tô só retomando. O que a gente vai conversar hoje, né? Que eu vou entrar lá no documento e navegar com vocês. As meninas lá no ATPC que aconteceu no dia 23, quando elas falam dessas organizações, elas colocam que está tudo dividido em momentos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto momento, e que cada um tem uma característica de sensibilização, contextualização, desenvolvimento e conclusão. Só que, navegando pelos documentos, eu quero mostrar para vocês que as coisas não são bem assim, existem peculiaridades. Então, lá no material de geografia,
A situação de aprendizagem começa na página 19. Marca aí, porque a hora que a gente for navegar, vocês não ficam perdidos no que eu estou colocando. E a geografia, ela está dividida em primeiro momento, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, e termina lá na página 27. E a gente vai olhar as proposições. Ó, eu quero só combinar o seguinte, eu vou olhar bem rápido, porque eu não vou fazer o aprofundamento, pelo menos não aqui nesse ATPC, porque a gente tem os professores dos 4 componentes curriculares. Se eu me aprofundar nas discussões da geografia, os historiadores, sociólogos e filósofos vão ficar cansados. E todo esse processo vai acontecendo quando eu estiver fazendo na história, quando eu estiver fazendo na filosofia, quando eu estiver fazendo na sociologia. Então, eu vou só dar o caminho aqui e cada um no seu componente, já deve ter feito isso, mas cada um no seu componente vai fazendo então esse estudo e essa análise a partir do que eu trago de observação. Então, geografia marcou aí, começa na página 19 e termina na página 27, são 6 momentos. Olha a história como é que tá. História começa na página 51 e termina na página 63. História só está dividida em 3 momentos, sendo que lá no segundo momento existe um desafio interdisciplinar e eu quero conversar com vocês sobre isso, porque além de ter um tema integrador, de ser a mesma habilidade, a mesma competência e tudo mais, a gente tem também o desafio interdisciplinar integrando tudo o que está acontecendo em cada situação de aprendizagem. Em continuidade, na filosofia, a gente tem a situação de aprendizagem começando lá na página 96 e terminando lá na página 106. O material do professor de filosofia tem sempre uma apresentação geral e nessa situação a gente tem o primeiro momento, o segundo momento que propõe um desafio interdisciplinar com o componente de história e o terceiro momento que tem um desafio interdisciplinar com sociologia. O quarto momento, o quinto momento e para concluir, que seria o fechamento da situação de aprendizagem, né? O momento conclusivo. Lá na estrutura do material de sociologia, a gente tem o início da situação de aprendizagem 1 lá na página 139 e o término na página 150. O de sociologia tem uma outra estrutura, primeiro momento, segundo momento, desafio interdisciplinar, propondo então uma relação aí com a geografia, o terceiro momento, o quarto momento e o fechamento lá na sociologia acontece com o momento final. Então, vocês podem ter percebido o seguinte, que o desafio interdisciplinar, ele tem uma oscilação aí, né? Bom, na hora que a gente estiver navegando pelo documento, que já é o nosso próximo passo, vocês vão perceber, então, essa questão do desafio interdisciplinar. Vocês já observaram que ele não apareceu na estrutura lá da geografia, no entanto, ele estabelece conexões com a geografia nas proposições dos outros componentes, né? Então, esse desafio, ele vai estabelecendo relações na medida que o redator, né, da situação de aprendizagem encontrou um caminho para estabelecer essa relação interdisciplinar. Então, não é fechado em que momento que isso vai acontecer, não é fechado com que componente que isso vai acontecer, mas é garantido que existirá uma reflexão interdisciplinar entre os componentes da área, dentro daquela habilidade e dentro daquele tema proposto para discussão, além de estabelecer conexão com a situação problema que, como eu já disse para vocês no último TPC, vai permear todo o semestre, né? Todo o primeiro semestre do material. Bom, eu acredito
que navegar, né, minimamente vai apresentar legal essas estruturas. E depois disso, a gente já parte para o encerramento. Combinado? Vamos lá, então, navegando no documento? Então, vamos lá, pessoal. Conforme eu comentei com vocês, o site é efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista. Ensino médio é o nosso foco. Quando a gente quiser os textos do currículo, a gente vem nessa aba, mas o que a gente vai conversar agora está aqui: materiais, ensino médio, materiais de apoio. Conforme eu comentei com vocês, a gente desce, né? Passa pelas habilidades, passa por todos esses arquivos aqui, caderno do aluno. Já comentei que a gente não vai ficar trabalhando com material do aluno, e sim com material do professor, porque daí a gente conhece melhor as peculiaridades das orientações e tudo mais. Então, tá aqui, ó, vou mandar abrir o arquivo, fazendo o download dele. Bom, então aqui estamos na página 19, no material do professor, Geografia, Situação de Aprendizagem 1, tema, Situação Problema, Competência 1, Habilidade 101, Categoria Tempo e Espaço, os objetos de conhecimento e um texto introdutório para o professor. Então, aqui a gente já tem uma explicação, uma conversa direta com o professor e caímos no primeiro momento. Essa marca aqui mostra pra gente que a gente está olhando para o material do estudante. Então, tudo aqui está tal como no material do estudante. Termina aqui, tá vendo? Logo na sequência, vem as sugestões e os encaminhamentos pedagógicos possíveis para o desenvolvimento do primeiro momento. Então, a gente vê que é um momento de sensibilização, que existe a sugestão do desenvolvimento de uma dinâmica em Word Café, com a explicação de como desenvolver essa ação, e um encaminhamento para isso, para que o professor conheça mais sobre a metodologia ativa sugerida. Na continuidade, olha a marca aqui de novo, a gente chega no segundo momento, que está trazendo a análise de um documento e leitura do texto. Então, do documentário Entre Rios, desculpa, e de um texto. Isso está no material do estudante, com as marcas aí todas feitas, e termina aqui. Terminando esta marca, a gente cai na orientação metodológica para o desenvolvimento da atividade para o professor. Tudo que está acontecendo no decorrer dos momentos visa o desenvolvimento do objeto de conhecimento da geografia e da habilidade 101. Então, aqui, ao fazer a análise do documentário Entre Rios e a leitura dos textos, a gente está contemplando uma coisa que a habilidade requer, né? Vamos voltar aqui na habilidade só para a gente ver como é que essas coisas vão se desdobrando aqui. Eu acho que é uma análise bem interessante. Ó, a habilidade quer que o estudante identifique, analise e compare em diferentes fontes e narrativas. Olha só, então ele tem um documentário e tem um texto, tem imagens, ele está observando e analisando essas diferenças da comunicação para fazer o objeto da geografia acontecer, né? Bom, seguindo aqui, né, tem todo um encaminhamento pedagógico direcionado pelos redatores de geografia e a construção de uma nuvem de palavras é uma das possibilidades de interação e de metodologia ativa colocada no material de geografia. Aqui de novo a marca, ó, caímos no material do estudante. Terceiro momento, é proposto um estudo de caso, então. São apresentadas algumas informações
É trazido também um vídeo que o aluno pode acessar por meio do QR Code ou do acesso direto pelo link. Não vou ficar acessando aqui, que como eu disse para vocês, é muito mais interessante cada um dentro do seu componente fazer isso, porque senão vai ficar muito cansativo para todo mundo. Então, estou dando aqui o caminho, né? São vários os caminhos para que eles façam o estudo de caso. E com todas as propostas encaminhadas aqui para os estudantes. Aqui tem algo interessante, porque no decorrer do material, a gente vai encontrar essa sinalização da hashtag Currículo Paulista CHS, onde é feita a indicação da possibilidade dos trabalhos desenvolvidos serem postados nas redes sociais. E aí os estudantes das 5.000 escolas do estado de São Paulo vão conseguir visualizar, né, o que as outras escolas, os outros estudantes estão fazendo com essa marca na área de humanas. Então, é terminado aqui o encaminhamento pedagógico do terceiro momento para o professor, começa a marca para o material do estudante do quarto momento e a dinâmica é essa, tá, pessoal? E eu peço a leitura atenta aí, ó. Aqui tem o encaminhamento do quarto momento para o professor, o quinto momento para o estudante, e assim vai acontecendo a situação de aprendizagem de geografia. O sexto momento é uma questão de vestibular, então é a conectividade também, né, com essa forma de avaliar que os estudantes passam quando concluem o ensino médio. Vem, né, o gabarito e o encaminhamento pedagógico para o desenvolvimento da questão. E, por fim, né, termina já indo para a situação de aprendizagem 2. Bom, para a história, a mesma sequência se repete na situação de aprendizagem e aí a gente vai explorar as peculiaridades. Então, vamos lá. Página 51, situação de aprendizagem 1 do material de história, caderno do professor. Aquele quadro introdutório que eu já mostrei para vocês, o tema, a situação, o problema, a competência 1, a habilidade 101, a categoria, que é tempo e espaço, os objetos de conhecimento da história, as orientações gerais para o professor, explicando um pouco de como é que o desenvolvimento da situação irá acontecer. E aqui, ó, o mesmo marco do caderno do estudante sendo replicado aqui no material do professor. Então, primeiro momento, marcado como sensibilização e contextualização, é apresentada a leitura do texto 1, do texto 2 e questões para o estudante responder. Olha aqui o marco, o final do caderno do estudante, e aqui começa a conversa com o professor fazendo os encaminhamentos pedagógicos. Então, aqui tem uma série de orientações, tá falando, né, da conexão, da continuidade do trabalho, que foi iniciado lá no ensino fundamental, e vem aqui o marco do início do segundo momento no material do estudante. Aqui é feita a proposta de uma atividade com estação por rotação e é explicado isso para o estudante e uma série de questões que vão se desdobrar a partir do desenvolvimento da atividade, com o desafio interdisciplinar, olha ele aparecendo aqui, com todas as 3 disciplinas, os 3 componentes da área. Então, aqui fica já marcada a conexão da história com o que está sendo conversado lá na filosofia, lá na geografia e lá na sociologia. Aí vem para o estudante as estações com as fontes, com os textos para serem lidos,
todas as estações propostas para o desenvolvimento da atividade e os materiais que vão dar suporte para o desenvolvimento da atividade, tá, pessoal? Ó, estação 4, com as fontes históricas, estação 5. E vocês estão vendo que lá, como a habilidade requer, a gente tem leitura de texto, a gente tem vídeo, a gente tem imagem, a gente tem uma série de proposições para que ele consiga fazer a comparação com essas diferentes fontes. E aí, na sequência, vem a orientação pedagógica, né, para o professor e indicações de leitura para o aprofundamento e tudo mais. Trata-se de um momento bem extenso que precisa de mais de uma aula para ser desenvolvido, e o terceiro momento que sistematiza as aprendizagens por meio da construção de um mapa mental e todas as orientações para o estudante e como é que o professor desenvolve isso. Olha os marcos sempre aqui, né? Onde é professor e onde é material do estudante, com todos os encaminhamentos pedagógicos sugeridos para o desenvolvimento da atividade. E aí a gente já cai na situação de aprendizagem 2. Nota-se, né, que a história ficou com 3 momentos, no entanto, o segundo momento, ele tem um desdobramento que vai usar uma boa parte do tempo das aulas, por isso que cada componente tem a sua estrutura e as suas proposições, ok? Desejo a todos uma boa leitura. Agora, o material de filosofia, lá na página 96, a mesma estrutura, né, se repete. Situação de aprendizagem 1, tema, situação problema, competência 1, habilidade, categoria e o objeto de conhecimento da filosofia. Vem um texto introdutório explicando um pouco de como é que as coisas vão acontecer, feita a apresentação das 10 competências gerais, né, que se desdobram da BNCC no currículo paulista, tal como foram escritas, e a gente vai percebendo que no decorrer das situações de aprendizagem vão sendo indicadas as possibilidades de conexão com o desenvolvimento dessas competências. Aqui, ó, marcado onde começa o material do estudante. Então, no primeiro momento, uma série de perguntas, né? O que seria da filosofia se não fossem as perguntas, e já trazendo a marca de que nós estaremos conectados às reflexões da geografia, da história e da sociologia. Acaba o material do estudante e vem a orientação pedagógica, né? Com as sugestões metodológicas para o desenvolvimento dessa atividade. No caso aqui, é feita a indicação de uma roda de conversa e encerra-se as sugestões para o desenvolvimento com os estudantes. Vem, então, um segundo momento, onde a gente tem 3 textos, um texto, né, um fragmento de um texto filosófico, uma música, Mora na Filosofia, e uma imagem para que o aluno faça a análise. Como a gente não tem direito autoral de tudo, então acaba que os QR Codes direcionam para as indicações feitas no material. Depois disso, vem aqui a proposta do desafio interdisciplinar, fazendo conexão com o componente de história, tudo isso nas proposições do material do estudante, encerra-se aqui, e aí a gente vem com os encaminhamentos metodológicos para o professor. Lembrando da importância da elaboração de glossário, porque a gente pega um texto filosófico, né, de Platão, e ali vão aparecer palavras estranhas aos estudantes, então a gente precisa acalmá-los de pesquisarem sobre isso, e o encaminhamento para o desafio interdisciplinar. Marca aqui o início do terceiro momento no material
do estudante. Aqui nesse momento é apresentada as peculiaridades da filosofia e como é que elas vão acontecendo, né, no decorrer do ensino médio, e traz para os estudantes a importância deles conhecerem os períodos da investigação da atividade filosófica, assim como eles conhecerem os campos que existem, né, da investigação da atividade filosófica. Então, isso está lá no objeto e a gente traz aqui. E é conectado aí uma reflexão ética, né, já trazendo um exemplo das possibilidades dos campos de investigação, estabelecendo relação com o que é proposto na discussão lá das aulas de sociologia. Aí encerra-se o material do estudante e começa a orientação metodológica para o desenvolvimento, com uma série de indicações a partir do que é proposto aqui pelo redator, né? Pela redatora, no caso que sou eu, né? Aí fiz até um desenho aqui ilustrando como é que o estudante pode estar fazendo essas investigações e tudo mais, né? Depois disso, pessoal, a gente tem o quarto momento, que traz um texto filosófico para desenvolver o objeto. Como é que pode ser explorado esse texto, né, nas orientações do professor, com metodologias ativas sendo sugeridas. E o quinto momento fecha com uma questão de vestibular que traz para o menino essa conectividade com o fechamento do ensino médio. E, como eu já tinha adiantado para vocês na estrutura, o momento E para concluir, que coloca ele sempre a pensar em continuidade, né? Nunca se encerra, sempre fica lá um pensamento. E aí a gente já cai na situação de aprendizagem 2. Então, pessoal, reta final total, né? Aqui material de sociologia, lá na página 139, situação de aprendizagem 101, esse quadro que está presente em todos os inícios de situação de aprendizagem, tema, situação, problema, a competência, a habilidade, a categoria e os objetos de conhecimento que serão explorados no desenvolvimento da situação de aprendizagem. Aqui tem uma carta de abertura para você, professor, compreender quais são as proposições dessa situação de aprendizagem. E aí a gente tem o primeiro momento sendo explicado para o professor, com todas as proposições que estão aqui sendo feitas, o marco e o desdobramento do material do estudante. Então, vocês notem que os redatores de sociologia usaram um outro formato no material, mas seguindo os mesmos encaminhamentos. O material do estudante presente e o contexto todo sendo apresentado para o professor. Então, aqui, ó, na situação de aprendizagem, o primeiro momento para o estudante traz para que o menino faça observação de uma tabela. Olha aqui, de novo, a análise de diferentes linguagens. A tabela é uma forma de comunicar e é apresentado para ele uma série de indagações sobre essa análise, para ele refletir. São apresentadas dicas e encerra-se aqui o material do estudante. Aí vem o encaminhamento do segundo momento para o professor. É apresentado todas as proposições. O Word Café que foi proposto lá em Geografia é proposto aqui também, para que o estudante seja, né, bem ativo no desenvolvimento das atividades. E é feito aqui o marco no final do encaminhamento dado ao professor e apresentada a estrutura de como é que estão as proposições lá no material do estudante.
E aí, como é que ele vai fazendo todas as análises dos dados apresentados, o desafio interdisciplinar que está ali proposto, estabelecendo conexão com o material de geografia, então está sempre indicado para o professor onde é que a coisa está acontecendo, em que componente, em que momento, para que as coisas fiquem bem claras. Tá marcado tanto para o estudante quanto para o professor. Terceiro momento, é apresentada então as proposições e como é que a coisa está lá no material do estudante. E assim nós vamos para o quarto momento. E como é apresentado no material, notem, sempre a gente está trabalhando com diferentes narrativas, com diferentes fontes, para fazer o que a habilidade deseja acontecer, né? E nós temos na estrutura do material de sociologia o fechamento por meio do momento final, como é que isso deve ser ou pode ser abordado pelo professor e como é que isso está no material do estudante. E aí a gente chega também na situação de aprendizagem 2. É isso, né, das estruturas. Fim. Bom, pessoal, nós chegamos ao final de mais um encontro formativo. Espero ter contribuído minimamente aí para os estudos e para a formação continuada de todos vocês. Caso tenham alguma dúvida sobre qualquer questão de conteúdos, de metodologias e tudo mais que está aí presente no material, eu peço que vocês entrem em contato para que a gente possa esclarecer e ajudar no desenvolvimento de qualquer uma dessas questões. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês e a participação de todos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.